Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Tuac. Hoje nós vamos falar sobre defumação. Era algo que eu iria deixar para o curso, mas tem pessoas que estão me perguntando, que às vezes sentem a energia estar pesada em suas casas, e como nós estamos ficando mais em casa, né? Então é interessante que o nosso ambiente esteja limpo, positivo. Então, peço a todos vocês que prestem atenção, porque eu vou tentar fazer da forma mais simples, porque muitas pessoas deixam de fazer a sua limpeza espiritual em casa por achar que é uma coisa que pertence apenas ao terreiro, ao templo de Umbanda, né? Ou à igreja. Antigamente era muito comum. Algumas igrejas ainda mantêm, né, esse costume de fazer a limpeza com a defumação também. Eu já tive a oportunidade de participar na igreja católica, quando bem pequeno, desse ritual, e era muito lindo, e a gente sentia a vibração assim como nós sentimos na linha de Umbanda também. E aí depois a gente vai cantar os pontos para a gente aprender como que a gente faz. Vamos só cantar o nosso ponto de abertura, como a gente sempre costuma fazer na casa. Ponto de abertura dos nossos trabalhos. Não se esqueçam de colocar as suas águas. Hoje é dia que a equipe espiritual vai visitar, vai dar o passe magnético, vai fluidificar as águas. Então, né, vamos fazer esse compromisso que nós assumimos, tá bom? Para que as curas se manifestem através dos fluidos da água que esses mensageiros da luz trazem para nós toda semana. Sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui, e vamos lá. Caminheiros, a noite chegou, do astro rei não se vê mais um clarão. 7 horas, o relógio badalou, anunciando que é hora de oração. Examinemos cada qual o seu altar, para ver se existe qualquer imperfeição. Já é hora da chegada de São Jorge, com sua espada de luz e proteção. E roguemos ao Mestre Jesus as suas bênçãos sobre todas as cidades, seus fluidos de paz e de amor confraternizem a toda a humanidade. Salve as linhas de Umbanda, salve Ogum, salve Iemanjá, salve a linha do Oriente, salve Oxóssi, Xangô e Oxalá, salve as leis de Quimbanda, salve os caboclos e os maiorais, Saravá, Ganga e Exu, a linha das almas e Caminaloa. A lua lá no céu brilhou e as matas virgens estremecerão. A lua lá no céu brilhou e as matas virgens estremecerão. Aonde andam
os mensageiros de Aruanda, que até agora não aparecerão. Aonde andam os mensageiros de Aruanda, que até agora não aparecerão. Quem tá de ronda é São Jorge, deixa São Jorge rondar. Mas quem tá de ronda é São Jorge, deixa São Jorge rondar. São Jorge é guerreiro que ronda na terra, que ronda no ar. São Jorge é guerreiro que ronda na terra, que ronda no ar. Saravá, meu pai, saravá, meu pai. Girar é bom, girar é bom, girar é bom girar, é bom girar. Ô, Cunha, meu pai, proteção para essa nova semana que se inicia, com a sua força, com o seu axé, com a sua abertura de caminhos, hoje em oração, em sintonia e aprendendo um pouco mais da nossa religião. Hoje vamos falar de defumação com a intuição, a força, o axé de todos os orixás. Eu vou passar, assim, aquilo que eu aprendi, da forma como eu aprendi com as entidades espirituais e tirando dúvidas sobre as coisas, né, que eu lia muito e que na época em que eu comecei, nós tínhamos pouco recurso de leitura. Tinha muita coisa que era muito conturbada e que você não entendia. Mas eu tive uma grande mentora, que foi a vovó Maria Conga, que me acolheu e me ensinou, sabe? Porque a Umbanda tem fundamento e tem muita coisa a ser estudada. E todo tanto que a gente estuda ainda é pouco. Então, pedindo a permissão dos sagrados orixás e a todos os guias e protetores que vão visitar os nossos familiares, os nossos amigos e todas aquelas pessoas que necessitam de amparo e proteção espiritual nessa noite santa, nessa noite sagrada, nessa noite de oração. E estudar também é uma forma de aprender a nossa religião e de estar em sintonia cada vez maior com esses guias que nos amparam e que trazem tantas bênçãos, né? Fico muito feliz lá no grupo quando as pessoas dão seus depoimentos, porque isso estimula a nossa fé, a fé dos nossos semelhantes, aqueles ainda que estão em busca de alguma realização que não aconteceu, para que a gente saiba que eles não desamparam, que tudo tem a hora certa, que tudo tem o seu momento de colheita. Então vamos plantando e semeando o amor, semeando o bem, porque aí a nossa colheita vai ser cada vez maior e a gente tem certeza de que quem anda com os orixás, abaixo do nosso Pai Maior, não anda sozinho. E todos esses guias tão amorosos da casa, trabalhadores tão abnegados por essa corrente de luz, que venha, eliminando todo o mal, cortando toda a inveja, todo o embaraço, toda a tristeza, levando tudo isso. E hoje vamos falar, né, sobre a defumação, uma forma que nós podemos mudar o nosso astral, mudar a nossa casa. Quando a gente sente que a vibração pesou, quando a gente tem sofrido, às vezes, muitos acidentes domésticos, ou você sente em algum canto da sua casa, você sente que você mudou a sua vibração. Algo está errado. Então nós precisamos nos atentar a isso e corrigir. E a nossa casa é o nosso lar, né? O nosso porto seguro, é o lugar onde nós refazemos as nossas energias. E muitos de nós agora nesse momento trabalhando de casa. Então este ambiente ele tem que ficar sempre íntegro, positivo. E os guias de Umbanda, né, sempre fazem a limpeza. Aqui nós sempre temos o incenso, né? Às vezes eu deixo para fazer a defumação mais forte em momentos específicos. Por quê? Porque a casa está sempre em oração, sempre em sintonia positiva, e graças a Deus e aos guias, dificilmente acontece, né? Só em casos em que alguns irmãos que necessitam estão em extrema perturbação, que talvez através da oração é puxada alguma carga, e aí eu faço uma defumação mais completa. Mas nós podemos fazer uso dos incensos, e principalmente dos incensos defumadores, que são esses incensos mais grossinhos. Antigamente as pessoas usavam também, até hoje ainda se vendem nas casas de Umbanda, aqueles incensos quadradinhos,
sabe? Ou aqueles em forma de triângulo, não importa. O que nós vamos fazer, o que nós vamos ensinar é que tudo que vem de uma loja, que vem de outro local, ele vem com a energia daquele local. Então, em primeiro lugar, antes de usar os incensos, a gente deve fazer uma prece, chamar os orixás, os nossos orixás, ou todos os orixás, porque mesmo tendo nascido sob a regência de um orixá, um ou mais orixás, todos os orixás são nossos pais e mães de Aruanda. Então, em algum momento, você vai precisar da energia daquele orixá. Em algum momento, a gente precisa de algum para abrir um caminho que está fechado, para vencer uma timidez, né? Que é um orixá de guerra, abrir as portas do trabalho. Então, a gente sempre recorre a algum. Ou a Inhansã também, que é uma orixá guerreira, que vem com os seus ventos, limpando, desagregando energias nocivas. A gente já cantou o ponto dela aqui, que fala, né, que ela vem limpando mesmo, limpando o nosso jacutá, a nossa casa, a nossa habitação. E depois nós vamos cantar alguns pontos que eu conheço, existem muitos, mas eu vou cantar o que eu tenho mais costume, que eu aprendi com os guias espirituais e que a gente usa aqui na nossa casa, tá bom? Então vamos lá. A defumação, ela é usada em várias religiões, né? É algo milenar. A Umbanda, para os estudiosos, nós sabemos que a Umbanda ela se manifestou no Brasil novamente, mas a Umbanda é muito mais antiga. Era uma religião que renasceu, né, dentro do solo brasileiro para trazer a simplicidade, porque as pessoas haviam perdido a simplicidade da religião, a religiosidade mais pura, né? Mais pé no chão. A Umbanda veio resgatar essa essência de você, quando você fala Umbanda pé no chão, os pés descalços, representa a sua humildade, representa os povos que foram mais sacrificados em solos brasileiros, não só aqui, mas toda a tristeza que nós vimos passar os povos negros, os indígenas que ainda sofrem tanto, e os negros também, né? Tantas diferenças, né? Ainda hoje nós temos presenciado manifestações para que a igualdade se faça depois de tantos anos que se acabou a escravidão. Existe uma escravidão escondida, né? As pessoas ganham salários menores, as mulheres principalmente são tratadas de forma diferente. Então isso é muito triste. Então nós precisamos agregar novas energias e nós, através da religião de Umbanda, através de todos os templos de Umbanda, que a gente vê vários templos fazendo trabalhos maravilhosos, ainda existem religiões, né? Se é que se pode chamar de religiões, ou irmãos que ainda estão equivocados e praticam uma Umbanda que não existe. E eu sempre falo para os irmãos de fé, muito cuidado com casas que praticam rituais de sacrifício. Isso não é Umbanda. Pessoal, eu aprendi diretamente com as entidades. Com 18 anos que eu me ingressei na Umbanda. E as entidades onde eu desenvolvi, no terreiro que eu desenvolvi, nunca praticaram isso. Nunca exigiram um animal para sacrifício. Isso não é Umbanda. Isso é outra religião, é outro culto, mas não é Umbanda. Então, vamos nos atentar a isso. Essas misturas ainda existem, né? Nós já tivemos a live falando sobre os Exus, falando sobre o sacrifício. É lógico que sangue tem axé, mas nós não precisamos sacrificar um animal para receber a cura, e nós temos várias testemunhas aqui na casa de que o simples ato de orar, de sintonizar com as energias positivas ou de oferendar os incensos, as velas, os alimentos vegetais, né, são suficientes para fazer essa troca energética, né, as bebidas que as entidades usam para fazer a troca energética para que a cura se manifeste. Então tomem muito cuidado.
com casas que praticam isso. Respeito todas as casas, cada um segue aquilo que sentir no seu coração. Mas, conforme eu aprendi, isso não é Umbanda, tá bom? Então vamos lá. A Umbanda, que a gente conhece agora, né? Ela nasceu no final de 1908 com um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes. Ele manifestou o Caboclo das Sete Encruzilhadas num centro kardecista e é lógico que eles não aceitaram, né? Porque é o nosso preconceito de achar que guias de luz têm que falar corretamente ou vir de uma classe superior ou vir do clero. Não, não é isso. Você vê que hoje a gente já tem abertura de casas que são ditas, né, kardecistas, que trabalham conjuntamente com os pretos velhos. Eu conheço uma casa aqui em Uberlândia, né, um centro espírita, cujos 2 dirigentes espirituais são 2 pretos velhos. E o trabalho é tão maravilhoso quanto qualquer um que se faz. Então não existe essa separação. Os caboclos sempre estão nas salas de cura. Eu mesmo trabalhei no Dr. Hansen, que é outra casa aqui, e eu via todos os pretos velhos e caboclos que trabalhavam na sala em que eu trabalhava. Então, eu mesmo, na época, não entendi. Depois que eu vim a conhecer, porque na época eu não tinha esse nível de conhecimento que eu tenho hoje. Mas a Umbanda é uma religião linda. E nós usamos a defumação como forma de desagregar as energias nocivas antes do começo de qualquer trabalho espiritual. Ou quando nós sentimos que a nossa casa está com uma energia discordante. Como todas as pessoas são médiums em graus diferentes, a sensibilidade vai permitir, né, que você veja que a frequência da sua casa está diferente. E aí entra esse recurso. E às vezes o próprio vovô Jacinto pede para que as pessoas, olha, defume a sua casa, faça uma defumação. Por quê? Porque está sendo necessário mudar aquela frequência. Outra coisa, espíritos de pouca luz, eles não gostam mesmo de cheiros sagrados. Sabe? Todas essas ervas, elas vêm de um dos orixás, que é o Ossan, que é o orixá, que é o Batalá, que é Deus, né? Deu o dom de zelar pelas ervas e de fazer tanto uso das ervas nas defumações para limpeza astral, como também nos chás para cura, como nos banhos para limpeza espiritual também, né? do nosso campo áurico. Então, o Ossan vem trazendo o ensinamento das ervas. Então, tudo na Umbanda tem um orixá responsável, por isso que eu sempre falo, as pessoas sempre perguntam qual que é o meu orixá. Eu sempre falo, olha, você nasceu tal dia, você traz a influência desse orixá, mas todos os orixás são nossos. Por isso que a gente sempre fala com a bênção de todos os orixás sagrados, porque todos vão influenciar a nossa vida em algum momento. Então vamos entender essa defumação e depois eu vou simplificar como eu faço a minha defumação por influência dos espíritos, como eles pediram, tá? Isso aqui é um material que eu tirei, que eu achei interessante, que parece, e depois eu vou explicar a forma como eu faço. Cada pessoa às vezes usa um tipo de erva, e as mais comuns são, na Umbanda, que tem até os pontos, alecrim, alfazema, benjoim, incenso, mirra. Então tem umas que são mais comuns de serem usadas. Mas, para defumações mais fortes, por exemplo, que eu já aprendi com as entidades, a gente usa a casca da cebola, a gente usa a casca do alho, que são defumações mais fortes. E os pretos velhos também ensinam, às vezes, com a permissão deles, né, uma defumação específica que é com pó de café. Mas, geralmente, o que eu aprendi que é aconselhável que você faça essa defumação sob orientação do guia, do preto velho, a pedido dele. Por quê? Porque é uma defumação mais forte e nós temos outros recursos, né? Alecrim, alfazema, temos outros recursos de outros tipos de ervas. Então, o que seria defumação?
seria uma queima dessas ervas, que devem já estar secas, desidratadas, né? A gente encontra essas ervas desidratadas, ou se você tiver um quintal, tiver um canteiro, você pode plantar algumas dessas ervas, ir colhendo e desidratando elas, né? Deixando elas secarem. Eu faço muito isso, para depois você usar nas suas defumações pessoais. Caso a pessoa tenha acesso, né? Que hoje em dia é muito fácil de encontrar nessas casas de ervas, você encontra as ervas em saquinhos e você pode fazer. Tem até casas de umbanda que já vendem compostos, né? Ou na internet também a gente consegue achar. Então, algumas pessoas falam que ensinam que tem os horários certos. Eu tenho um calendário também, os melhores horários que você retira as ervas, né? Que você colhe essas ervas para serem consagradas, para que você faça um uso mais correto de acordo com aquela energia. E nós temos 2 tipos de defumação, que é o que a gente chama de defumação de descarrego, e tem uma outra defumação que é chamada de lustral. A de descarrego é aquela de desagregar mesmo a energia nociva. E eles ensinam que você, né, antigamente se ensinava que você, quando você quer descarregar, despachar uma energia para fora da sua casa, você começa do fundo de casa para a porta de rua, para o seu portão, de preferência até na sua porta de entrada, para que você mande a energia embora, certo? E quando você quer fazer uma defumação, que seria essa lustral, que eu entendo, vem de lustrar, né? Para lustrar, a gente lustra para quê? Para brilhar, para ficar bonito. Então, é uma defumação de atração. Porque você pode defumar para repelir, mas você também defuma para atrair. Eu quero atrair mais prosperidade para a minha vida. É muito comum a gente ver na internet hoje as pessoas falarem assim: todo dia 1º sopra canela. Você vai lá, põe um pouquinho de canela em pó, sopra na porta de entrada para a prosperidade entrar no seu mês. Então todo dia 1º tem pessoas que fazem esse ritual. E o que sobrar da canela você ainda bate na sua cabeça, né? Para atrair para a sua aura, atrair para o seu ori, que é a sua cabeça, é onde reside os seus eledás, os seus orixás, para você atrair isso para a sua vida. Então, é uma outra forma de ritualística. A canela também é usada como defumação lustral, porque ela atrai prosperidade, cravo, canela. E aí, nós usamos, né? Vamos ver aqui. Então, a defumação seria a queima dessas ervas e a gente utiliza o carvão. Por quê? Não o carvão em chamas, mas em brasa, porque aquela erva seca em contato com a brasa, ela vai, né, liberar aquela fumaça. E essa fumaça, se a erva foi consagrada, se ela foi rezada, isso não é nem um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas acham que tudo tem que sair de dentro da casa espiritual, de dentro do seu terreiro. Não, não é assim. Os guias de luz são espíritos altamente benfeitores, benéficos, maravilhosos e misericordiosos. Então, às vezes você não frequenta casa nenhuma, mas você quer fazer você sente que precisa de fazer uma defumação e você quer comprar as ervas, você pode colocar no seu altar. Se você não tiver, você coloca e faz uma prece, acende uma vela, pede para os mentores cruzarem. E também nós temos os cânticos de Umbanda, que são orações também. Eu não quero rezar nada, então eu vou pôr um ponto. Eu ponho um ponto de defumação, eu ponho um ponto dos orixás para atrair aquela energia para a sua vida. E você passa para a sua casa, passa essa defumação na sua casa. O que vai acontecer? Com essa fumaça, ela vai emanar uma vibração que vai afastar entidades que estão em condições mais terrenas, mais ligadas ao plano físico e ao baixo astral, ao campo umbralino mais denso. Por quê? Essas entidades, elas não entram na nossa casa de graça.
Somos nós que fornecemos energia para que elas atrelem a energia delas à nossa. Então, quando nós sentimos qualquer sentimento negativo que baixa a nossa vibração, sempre falo isso também, isso vai fazer com que nós interliguemos a nossa energia com entidades que estão com energias semelhantes. É o que o seu 7 sempre fala, semelhante atrai semelhante. Então nós temos o orar e vigiar da Bíblia, é isso. Cuidado, né? Quando Jesus falava assim, a tua fé te curou, mas vai e não peca mais, não é esse pecado, é o pecado vibracional. É como nós estamos, né? Porque às vezes o que você faz para a visão de outra pessoa é considerado um pecado. E para você não. Não te faz mal. Então nós temos que tomar muita atenção com isso. Jesus falava por parábolas para um povo que não entendia. Hoje ainda nós temos pessoas que não entendem os grandes ensinamentos, nem os bíblicos. Quanto mais conhecer novas religiões. E nós estamos caminhando para uma terra mais universalista. Tanto é que a nossa casa, o Tuac, é um templo universalista. Porque a gente busca agregar todas as religiões, sem esse distanciamento que a religião impõe. Porque aqui ninguém quer ver o mal de ninguém. Então não importa se você é católico, evangélico, se você é espírita, kardecista, ou umbandista, ou candomblessista, não. Nós temos que seguir, nós temos diretrizes na nossa casa que a gente segue. Respeitamos as outras? Sim. Concordamos com tudo? Não. E nós temos as orientações dos nossos guias espirituais aqui. Então a gente vai usar a defumação da nossa forma, da forma como que nós aprendemos, né? E tentamos ao máximo desmistificar através dos guias. São coisas que eu não falo por mim. Eu falo pelos ensinamentos que eu recebi da espiritualidade, tá? Então, tem pessoas que para desagregar, com mais potencial, para essa defumação ser mais forte, utilizam mais de uma erva. Isso é muito comum, tá? Só que temos que lembrar que o poder da defumação é um poder maravilhoso, mas ele é temporário. Se nós não mudarmos a frequência da nossa vibração, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né? A nossa boca tem que ser usada apenas para abençoar. Se nós estamos praticando mal, falando mal das outras pessoas, nós estamos amaldiçoando. E, consequentemente, nós estamos unindo energia com quem? Com esses seres que se comprazem nesse tipo de atitude. E nem sempre o espírito das trevas, ele é um sofredor ou ele é um quiumba. Pode ser uma pessoa que na vida, quando estava encarnada, era uma pessoa que adorava fazer fofoca da vida alheia. Isso acontece. E eles se unem a nós, quando nós praticamos atos semelhantes. Então, o orar e vigiar é isso. Como que nós queremos receber? Todo mundo quer receber o melhor na sua vida. Mas como que nós vamos ser merecedores das bênçãos dos orixás se nós estamos caindo na tentação de praticar os mesmos atos que as entidades que a gente quer, as entidades das trevas que a gente quer afastar? Então cabe a nós também. A defumação vai propiciar isso? Vai ajudar? Claro que vai. Vai mudar a frequência da sua casa? Lógico que vai. Desde que ela não seja feita, sabe, sem nenhum objetivo, sem nenhuma energia. Porque tudo que você vai fazer no astral, ele tem que ser carregado de energia e de emoção. Quando a gente faz uma oração, a gente se ajoelha, ou então a gente senta caladinho no nosso quarto, ou diante dos nossos altares, e a gente abre o nosso coração para Deus, para os guias, isso tem um impacto energético no plano astral. Agora, se eu sento e fico só reclamando, Deus, eu preciso disso, mas eu não sou merecedor, em primeiro lugar. Como que isso vai se manifestar na minha vida? Por isso que, às vezes, o vovô sempre pede para que as pessoas exercitem através das novenas, que é um ato católico.
né, de você rezar 9 dias. Por quê? Porque durante esses 9 dias, você às vezes num momento lá, tem pessoas que são muito devotas e fiéis ao santo ou à santa, que fazem já no primeiro ato, mas tem pessoas que vão exercitando, e fazendo esse exercício, ela consegue se conectar com o astral, ela consegue despertar a religiosidade dela. E nesse ato de orar, ela também afasta aquela energia que está em volta, que está, sabe, induzindo ela a ficar nervosa ou tendo algum sentimento contrário. Sabe quando algumas pessoas aqui já fizeram a limpeza espiritual no fogo? Que quando no fogo ficam aqueles pequenos pontinhos, quem já fez vai lembrar, né? Porque em algum momento, olha, até comigo acontece, estamos caminhando na evolução. A gente tem que vigiar os pensamentos, mas uma hora a gente falha. E aí a gente tem que voltar para o nosso espiritual, pedir proteção, acender a vela do nosso anjo de guarda e falar, olha, me intui, fica do meu lado, porque sozinho eu não consigo caminhar. E dos nossos guias e mentores. Então ficam pequenos pontos. Aquilo ali são energias que estão em volta da nossa aura, que estão consumindo a nossa energia positiva. Aí, consequentemente, elas vão começar a atuar nos nossos chakras. Aí elas começam a fazer com que eles fiquem emperrados. E aí manifesta a doença física. Porque todas as doenças, elas manifestam primeiro no plano espiritual. Elas são gravadas no campo espiritual, na sua aura. E aí, quando nós nascemos, nós temos a oportunidade de modificar tudo isso. Às vezes você vê, tudo bem, tem pessoas que já vêm com uma deficiência física. Foi como a espiritualidade achou que ela tinha que pagar aquele débito de outras vidas. E ela concordou. Então, ela já vem com aquilo. Mas geralmente a gente observa que as pessoas com mais deficiência são as que menos se queixam. São as mais aplicadas, as que mais se dedicam. A gente vê pessoas pintando com os pés. E nós temos preguiça de fazer aulas para aprender a pintar. E pessoas se dedicando. Tem gente que dirige com os pés. Então nós temos que, olhar para essas pessoas e falar, poxa vida, eu sou perfeito, eu tenho a oportunidade de fazer cada vez mais e de fazer tantas coisas. Mas nós sempre vamos protelando e deixando para amanhã. Ah não, amanhã eu faço a minha defumação. Ah não, amanhã eu faço a minha oração. Amanhã eu leio aquele livro que vai me instruir. Amanhã eu faço o meu banho de descarrego ou o meu banho de atração de energias positivas. Tudo a gente vai deixando para depois, até que a energia acumula. Então vamos lá. Já falei da defumação de descarrego, né? Que é para limpar do nosso corpo astral todas as energias negativas que vão aderindo à nossa aura, né? E vão bloqueando as transmissões energéticas internas. Que é o que eu falei, começa a bloquear o fluxo natural dos seus chakras. Isso é péssimo. Como eu sou reikiano, eu sou reiki master, às vezes quando nós estamos atendendo, né, os reikianos, um paciente que ele está com os chakras bloqueados, a gente já sente que às vezes tem algum chakra que está mais bloqueado que o outro e que a energia vai ser mais forte em determinado local. Essa carga pesada, ela chega para nós, no nosso cotidiano, né, por meio do quê? Dos pensamentos negativos. Ambientes com vibrações ruins, rancor, inveja, preocupação. No trabalho também é um lugar que constantemente seremos atacados, tá? Além disso, os lares e locais de trabalho também podem ser alvos de espíritos atrasados, que vão fazer o quê? Eles vão espalhar fluidos negativos nos ambientes. Por quê? Porque eles precisam ter um ambiente semelhante ao deles, para eles poderem ficar, né? A defumação de descarrego, ela vai servir para
afastar esses seres do baixo astral, dissipar larvas astrais que vão impregnando o ambiente, tornando ele pesado. É quando a gente chega e fala assim, nossa, aqui em casa não sei, está precisando de uma defumação. Nossa, a gente sente também no nosso corpo, nossa, eu estou precisando de um banho de sal grosso. Isso já virou uma coisa muito comum das pessoas falam, nossa, ou às vezes a própria pessoa fala, nossa, minha filha, toma um banho de sal grosso que você está precisando, né? A gente sente. E a defumação lustral, né? Que é o contrário da de descarrego. Essa é para atrair. É quando você acende o seu incensinho de canela, de cravo, de alfazema. Às vezes você passa no seu quarto para você ter um sono tranquilo, para você ter um sono reparador, para você atrair boas energias para a sua vida, né? Ah, eu tenho uma prova amanhã, eu vou acender um incenso, e aí você vai, aquele incenso vai atuar nos seus corpos espirituais, vai atuar a nível inconsciente e vai trazer uma tranquilidade que às vezes está faltando, um excesso de preocupação, e às vezes você se sai bem numa prova, tem um dia de trabalho mais tranquilo. Por quê? Porque você saiu daquela egrégora de pensamento negativo e, né? Então a lustral é para isso. Essa defumação também é feita para atrair as falanges dos pretos velhos, dos caboclos, dos orixás. Porque tem ervas que são consagradas a cada orixá. Então, quando você faz, eu vou fazer uma defumação para atrair energia do meu orixá para perto de mim. E para, consequentemente, atraindo as boas energias, afastando as negativas. A lustral, que é essa defumação de atração, ela deve ser feita sim, mas sempre, né, recomenda-se que ela seja feita depois de uma defumação de limpeza, que é a de descarrego. Primeiro você manda as energias intrusas embora. Ah, mas eu estou sentindo que a minha casa está maravilhosa. Sim, mas faça. Não é melhor prevenir? Você previne a energia. Antes de entrar, vamos encarar os orixás, os anjos da guarda, como seres ascensionados, maiores do que nós. Então, se a gente quer trazê-los para dentro da nossa casa, o que a gente faz? A gente limpa a casa. Quando você recebe uma visita, é comum a gente dar uma faxina, não é? Então, a defumação vai ser isso. Outra dica que eu dou, eu sempre faço defumação quando a casa está limpa. Os anjos da guarda só ancorar é visitar a nossa casa quando a nossa casa está limpa, organizada. Quando tudo é revirado, acúmulo de coisas, excesso de coisas que não se usam mais, você vai afastando as entidades de luz. E vai atraindo o que os guias chamam de mulambos, que são espíritos que são apegados a coisinhas, coisas que não têm serventia, que você vai guardando, roupas que você não usa mais, e que fala, o dia que eu emagrecer, ou o dia que eu engordar, vou mandar para a costureira, e nunca manda. Manda isso embora, deixa a energia circular e voltar. Ou então vai lá, costura aquela camisa que está estragada, prega o botão que está faltando e comece a usar. Roupa, sapato, se não doa para quem precisa. Ou venda, que seja, mas gire essa energia. Isso faz um bem danado também para a aura das nossas casas. Porque a nossa casa, como nós a habitamos, elas têm aura também. E elas precisam de cuidado tanto quanto nós. Agora, falando de Umbanda, para que serve a defumação na Umbanda? Na Umbanda, a gente faz a defumação no templo para limpar as energias. Por quê? Porque você vai trabalhar com as entidades para processar a cura na vida daquelas pessoas. E, geralmente, quando as pessoas vão nas casas espirituais, né, umas vão por amor. Mas a maioria delas vai o quê? Pela dor. Vai quando o sofrimento está batendo na porta e ela já não aguenta mais e ela sai recorrendo a tudo. Então, a maioria das vezes, as pessoas entram numa casa de Umbanda vitimadas pela dor ou por uma obsessão. É muito comum médiums virem obsediados para as casas de Umbanda. Ou com doenças inexplicáveis que já passaram por médicos e não encontram, sabe? Já fizeram todo tipo de tratamento e não tem efeito. Por quê? Porque é uma doença de cunho espiritual.
O médico da Terra é ótimo você fazer todo o acompanhamento com os médicos. Mas você tem que entender também que nós somos seres espirituais vivendo momentaneamente no plano material. Então, o que vai manifestar no plano material vai ser aquilo que a gente não cuidou no espiritual. E era o que eu estava falando antes. Às vezes nós temos a oportunidade de reencarnar não para passar toda sorte de provações, mas para aprender e melhorar. E a partir da nossa movimentação de pensamento, mudar a nossa frequência, tudo vai mudando. Então, às vezes, aquela provação se torna mínima, porque você aprendeu a viver em harmonia. Então, você não vê aquela coisa como um bicho de 7 cabeças. Isso é uma forma de transformar o karma em dharma, em suavizar a passagem, em melhorar, né? Em acolher as pessoas próximas, em fazer o bem. E fazer o bem implica em fazer o bem a nós também. Cuidarmos dos outros, mas cuidar de nós também. Não adianta, tem pessoas que passam a vida inteira se dedicando aos outros, mas nunca se olham. Não acredito que seja isso que os orixás querem. Eu acredito que os orixás querem que todos vivamos bem, em harmonia. Então, na Umbanda é de extrema importância para harmonizar o ambiente, para purificá-lo antes do início desses tratamentos, né? Porque os frequentadores, eles vêm com cargas energéticas do trabalho, de casa, dos relacionamentos, de ataques espirituais, né? E eles também trazem um pouco da energia que já está vibracionando lá na casa deles. Então, as pessoas, como somos energias, nós atraímos energia. E nós vamos captando energia conforme o tipo de vibração que a gente emana. Então, às vezes eu estou super bem, mas eu chego no meu trabalho e tem uma pessoa que está em depressão, que brigou com o marido, que está xingando. E eu chego perto dela, eu baixo um pouco a minha vibração. É comum acontecer isso? Muito, muito comum. Porque existe uma troca de energia. Se você ficar a 1 metro de distância de uma pessoa, no Reiki, você já troca energia com ela. Você troca energia com plantas, troca energia com animais, a 1 metro de distância. Por isso que o Reiki é tão benéfico, por isso que ajuda tantas pessoas, por isso que tantas pessoas recorrem hoje ao Reiki. E acredito que por isso que o vovô pediu que todo médium que entrar na casa agora tem que ser iniciado como reikiano. E eu terminei o meu mestrado em Reiki para desenvolver isso. Não que as entidades não tenham essa capacidade, mas para formalizar na Terra, né? Isso acontece porque algum dos nossos sentimentos facilita essa captação de energia, né? Quando a gente está sendo arrogante, odiando, com muita ira, com inveja, entre outros. Ou seja, mesmo sem você desejar, você pode exalar um desses sentimentos, abrindo portais que farão com que a sua aura capte certos tipos de sentimentos de outras pessoas. Assim, você se torna uma presa fácil para obsessores e espíritos sem luz. E também para o que a gente chama de sugadores de energia. São aquelas pessoas que só te procuram quando ela está mal. Ela só recorre a você quando ela quer desabafar, quando ela está, sabe? Quando ela está bem, ela nem lembra que você existe. Tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é fazer a caridade, é ouvir. Outra coisa é sempre que essa pessoa te procurar, porque ela está sempre com o mesmo problema. Repare, os sugadores de energia, né, os vampiros, como os guias falam, eles podem estar encarnados também. Ou talvez nós podemos exercer esse papel. Então temos que tomar cuidado. Orai e vigiai. Ao realizar, né, as nossas atividades cotidianas, trabalho, até mesmo dentro
dos templos, é muito comum, às vezes, você vai para receber o passe, receber toda aquela energia, aí tem uma mãe com uma criança e a criança começa a chorar e você sai da sua vibração de cura, porque você fala, nossa, mas essa mulher não toma conta dessa criança, o guia está lá dando passe, todo mundo em oração. Então, nós estamos sendo testados também, né? É um dom, a paciência é um dom, a tolerância é um dom espiritual, de entender. Ao invés de eu estar me irritando com aquilo, descendo a minha vibração, eu poderia estar emanando uma oração, entoando um mantra e direcionando para aquela criança para que ela se acalme. Tudo é mudança de vibração. Em pouco tempo, né, quando a gente está sendo atacado por essas vibrações, alguns sintomas eles vão começar a aparecer. Insônia, dor sem motivo, um cansaço extremo, pernas e as costas bem pesadas, uma irritabilidade que é constante, falta de ar, cefaleia, entre outros. Em casos mais graves, tem pessoas que aí começam a perder bens. O ataque é tão forte porque começa a perder as coisas, perder oportunidades, a saúde vai ficando fragilizada, perde o emprego, né? Problema nos relacionamentos, tudo isso é fruto desses ataques espirituais. A defumação, nesses casos, vai ser uma arma muito potente para todos esses males, expulsando esses espíritos sem luz, esses obsessores e as cargas negativas que eles colocaram na casa de vocês, no corpo e na aura de vocês. Certo? Então vamos ver quais são os males que a defumação consegue destruir. Então, a defumação ela tem o poder de desagregar os miasmas, que os guias falam muito, e os bacilos astralinos. Mas o que eles são e como que eles podem agir? Os miasmas, elas são energias que elas vão tomando forma e elas vão se acumulando em torno do perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Eles são consequência dos nossos pensamentos e fluidos negativos, né? Que são as famosas neuras, os traumas, os registros negativos que a gente recebeu na infância, os pensamentos negativos, as preocupações em excesso, tudo isso traz os miasmas, né? E também falo sobre as formas de pensamento, que são bichinhos que ficam rondando a nossa aura, que nós produzimos com os nossos pensamentos negativos. Além de envolver o perispírito de uma pessoa, o miasma contamina o ambiente onde ela vive. Ou seja, nós trazemos para o ambiente que nós vivemos o que os nossos pensamentos estão emanando. Certo? As larvas astrais. Quando nós vamos acumulando muito miasma negativo, nós vamos atrair também o quê? As larvas astrais. As larvas, elas são como vermes, elas têm formas. Eu já tive a oportunidade de ver através da vidência que eles são como bichinhos que ficam em volta da pessoa, como se fossem a mastigar a aura da pessoa. É como se fosse um vermezinho mesmo. Sabe aqueles que a gente vê quando a comida estraga, que a gente tem muito nojo? É daquele jeito, só que é no astral, é no campo áurico. E eles ficam lá, ó, comendo e cada vez mais adoecendo o encarnado, o ser espiritual que está encarnado. Então, qual que é o alimento que eles precisam? Pensamentos negativos, pensamentos pesados, densos, raiva, tristeza, rancor, que é o que a gente tem que eliminar da nossa vida. Ao ter um pensamento que propicia esses miasmas negativos, as larvas astrais, elas também vão encontrando, né, a abertura para se instalarem. Então, um alimenta o outro e os dois
fazem muito mal para a gente e vão causando essas perturbações de toda espécie. Inclusive, pequenos acidentes que acontecem, às vezes de você dar uma topada, de você, sabe, se arranhar, se machucar, do nada, coisas que caem. Tem casos de pessoas que já vieram falar comigo que as coisas caem sozinhas em casa. Então você imagina o peso que está na casa dessa pessoa, né? Então a defumação vai ajudar a desagregar essa energia. Os miasmas, as larvas astrais, elas são como sanguessugas, se alimentando da nossa energia negativa e causando os mais diversos tipos de doenças, desde as emocionais quanto as físicas e psíquicas. Mas é importante deixar bem claro que as larvas astrais não são espíritos obsessores, tá? São coisas separadas. A defumação, o que ela vai fazer? Que todo esse acúmulo de larvas astrais e miasma vai se dissipando, assim como a limpeza no fogo também. A limpeza no fogo vai puxar isso mais rápido. Por isso que os guias aqui da casa usam a limpeza energética do fogo. Porque enquanto a salamandra estiver atuando, né, às vezes o guia fala, quando a gente estava fazendo a limpeza presencial, ele fala assim, mentaliza tudo de ruim, passa a mão pelo corpo. Não é esse corpo físico que ele está falando, mas quando você faz um movimento de limpeza, se você passar a mão assim várias vezes, você sente até um arrepio, não é? É isso, porque você ativa a sua aura. Então eu estou me limpando, eu estou jogando no fogo, eu estou queimando aquilo. Só que na limpeza espiritual isso é mais rápido, isso é puxado mais rápido. Porque o guia está puxando a energia que está na sua casa, puxando a energia que está no seu caminho. Por isso que é tão eficaz, por isso que a gente tem tantas provas, porque é muito rápido. Só que aqui na casa, como nós temos esse costume de fazer a limpeza no fogo, o que a gente recomenda? Você está fazendo suas limpezas, melhorou? Faça defumação também, porque aí você vai estar fechando toda a porta de entrada dessas energias nocivas. E nós não vivemos 100% zens, né? Com energia lá no alto. Sempre a gente tem quedas, por isso que sempre tem que fazer, tem sempre que cuidar. Então, essas energias, as larvas, elas só vão se estabelecer no nosso corpo espiritual se a gente realizar constantemente ações ruins e tiver constantemente pensamentos negativos. Tem pessoas que vibracionam na negatividade 24 horas. Nada dá certo, eu não tenho sorte e ainda, né, se amaldiçoa. Não usa o dom da palavra para abençoar, que seja a si mesma. A voz foi dada para abençoar, não para maldizer. Por isso, evite pensamentos, sentimentos e realizar ações que tenham um fundo de preconceito, injúria, excessos, vícios, raiva, vingança, inveja, orgulho, mágoa, vulgaridade, grosseria, entre outros. Durante a queima da erva, é liberado um grande poder de energia, que irá proteger o ambiente e as pessoas que por ali circulam, né, contra os obsessores. Outro item importante de como fazer a defumação é a escolha da erva que vai ser queimada. Aí eu já falei algumas que são mais usadas na linha de Umbanda, tá? Quando queimadas em conjunto ou em dias próprios, não, aqui ele fala em dias impróprios, podem ter o efeito contrário. Aí eu já discordo um pouco. Eu acho que defumação vem com a sintonia da energia. Não tem dia, não tem hora. É lógico, nós respeitamos certos fundamentos. A Umbanda passa certos fundamentos também. Eu respeito. Só que eu acho que num momento de desespero, não tem um horário. Existe a intenção de ajudar. Então, você vê que um ente seu está passando por uma dificuldade
a sua casa pesou, você, vou esperar no próximo dia, às vezes é um caso crítico. Então, para mim, eu acho que tudo que é espiritual vai mais do seu emocional e da sua ligação com as entidades espirituais e a sua fé. E aí, isso é totalmente quebrado, mas essa é a visão, né, do autor. Eu respeito, mas eu discordo só nessa parte, tá? Se fosse assim, a gente teria dias para orar. E não temos, não existe essas limitações. Todo dia é hora, toda hora é hora, né? Nesse momento, o ideal é que você consulte um mentor espiritual ou um pai ou mãe de santo. Essa entidade é que irá saber qual erva ou ervas são as mais indicadas para o seu caso. Sim, é lógico que é melhor ouvir do vovô, né, ou do seu sete. Seu sete, eu estou passando por isso. O que é melhor? Sim. Mas tem algumas ervas que a gente acaba conhecendo com o passar do tempo, que são muito comuns, que todo mundo usa. Então, às vezes, como nós não estamos tendo a gira, né, presencial, as consultas presenciais, isso não quer dizer que eu possa fazer. E sempre que as pessoas me perguntam também, eu falo, faz uma defumação disso, né? Você tem, mas eu não consigo as ervas. Eu falei, então tenta o incenso. E se você quer expulsar uma energia, eu sempre uso incenso em números ímpares, que isso eu aprendi com a vovó Maria Conga. Se você precisar usar o incenso, que é as varetinhas finas, usa em números ímpares. E se você quer atrair energia positiva, você usa números pares. Por exemplo, eu quero para o meu relacionamento. Você vai colocar 2 incensos. Por quê? Porque você vai atrair. Relacionamento subentende-se, né? A não ser que você seja tão narcisista que vai se namorar. Não é. Então você está visando outras pessoas. Tem pessoas também, a vovó falava assim, se você vai fazer uma limpeza ou uma atração para todas as pessoas da família, coloque um incenso para cada pessoa, sabe? Para representar cada pessoa da casa. E se você acha que determinada pessoa precisa mais de cura, põe um incenso de cura. Essa precisa de uma abertura de caminho, você põe uma erva relacionada à abertura de caminho. Porque você potencializa, limpa e faz essa higienização do lar. Porque quando várias pessoas moram juntas, aí que a confusão é maior. Por quê? Porque são várias energias juntas. E às vezes tem 4 pessoas bem e a quinta não. Então nós temos, é mais difícil ainda, né, de trabalhar as energias. Ou às vezes tem 4 pessoas que são muito espiritualizadas e uma delas não é. Xinga muito, atrai sempre energias nocivas. E geralmente essa pessoa, quando você começa a fazer as limpezas energéticas, ela se afasta ou ela fala, eu não gosto do cheiro desse incenso. Me incomoda. Isso eu já ouvi muito, né? É muito comum falar assim, nossa, esse incenso me incomoda. Às vezes a energia que está à volta de você que está incomodada, às vezes nem é tanto a pessoa. Tem pessoas que são alérgicas, né? Com incenso. Aí eu até recomendo usar os óleos essenciais ou as essências, porque aí não só exala o perfume, mas como nós estamos falando de defumação, né, para passar a fumaça mesmo, que na Umbanda a gente passa a fumaça pelo corpo para tirar os miasmas, queimar, afastar mesmo. Outro item importante na defumação é a escolha da erva, como nós falamos. Aí ele fala para consultar um mentor ou um pai de santo, né? Isso vai de cada um. Não é recomendado que você... nosso tempo está acabando, mas eu vou voltar, que eu quero terminar esse assunto, tá? Fiquem aí, eu vou dar uns 5 minutinhos, 2 minutinhos para beber uma água e ir num banheiro e eu já estou voltando, tá bom? Gratidão por ficarem aqui. Vamos terminar esse assunto hoje e eu quero cantar os pontos, tá bom? Beijo.